Glória a Deus, eu quero saudar a amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, é uma alegria muito grande ter todos os irmãos aqui. Nós já adoramos ao Senhor através dos louvores, dizendo para Ele aquilo que Ele merece ouvir, e adoramos muito bem. Somos graças a Deus por essa oportunidade de bendizer ao nome do Senhor, dizendo algo para Ele que Ele merece ouvir. Agora vamos adorar o Senhor, ouvindo aquilo que Ele quiser nos dizer. Estamos aqui nessa noite cumprindo o propósito principal de um feriado. Hoje é feriado, e você sabe qual é o propósito principal de um feriado? Eu não sei se você sabe, mas esse negócio de feriado, quem inventou foi Deus. Foi Deus que inventou o feriado. Inclusive, nos Estados Unidos, a palavra feriado é holiday, que significa dia santo. E quem inventou o feriado foi Deus. No Antigo Testamento havia momentos, datas, ocasiões nas quais Deus mandava o povo parar de trabalhar. O povo de Israel gostava tanto, mas tanto de trabalhar, que tinha dia que Deus mandava o povo parar. E não apenas para descansar. O descanso era um dos propósitos dos dias santos, mas o propósito principal, sabe qual era? Era que o povo parasse de trabalhar para si, para que o povo pudesse trabalhar para Deus, para que ele tivesse um dia especial para trazer a sua adoração a Deus. Então hoje eu fico feliz, porque você entendeu isso, você está aqui com o propósito de trabalhar para Deus, com o seu louvor, com a sua atenção, com a sua reverência. E eu quero começar perguntando se existe alguma característica física tua que você tem dificuldade de aceitar. Existe alguma característica sua, física, que você já teve, talvez no passado, ou ainda tem dificuldade de aceitar? Normalmente, eu creio que praticamente todo ser humano ele já lutou, ou ele luta com isso, especialmente quando ele considera essa característica um defeito. Para ele é um defeito, e ele não gostaria de ter esse defeito, ele não gostaria de ter essa característica. Então ele tem dificuldade às vezes de se olhar no espelho. Mas eu queria ser diferente, eu queria ser mais alto. Quem é muito alto, eu queria ser mais baixo, né? Então, tem várias características que você considera como defeito e você tem dificuldade de aceitar. Porém, por incrível que pareça, às vezes, nós temos dificuldade de aceitar até as características boas. Deixa eu dar um exemplo. Existem pessoas que acreditam que não tem um bom sorriso. Eu lembro que na minha infância, a minha mãe, uma das ordens que ela mais me dava era: menino, sorri. Menino, sorri, teu sorriso é lindo. E ela estava certa, né? Teu sorriso é lindo, menino, sorri. Abre esse sorriso. Mas, irmãos, eu não acreditava que eu tinha um sorriso bonito. E por não acreditar, e por não aceitar que eu tinha um sorriso bonito, talvez seja o teu caso. Se eu pedisse para você sorrir agora, dá um sorriso aí, bem grande. Muito bem. Mas eu não acreditava. E existem pessoas hoje que não aceitam. Uma característica bonita: olha como o teu cabelo é bonito. A pessoa vai logo dizer: não, eu não. Olha como o teu sorriso é bonito. Olha os teus olhos como são bonitos. Não, meus olhos não. Então o ser humano ele não tem dificuldade de aceitar apenas as características que ele considera negativas, mas também aquelas características que são positivas. Muitas vezes ele não acredita, muitas vezes ele não entende e ele não aceita. E é justamente sobre isso que eu queria falar
nesse culto de doutrina, eu queria falar sobre algumas características positivas que nós, como cristãos, às vezes não entendemos ou às vezes não aceitamos. São características não físicas, porém espirituais. Que características são essas? Que eu queria que nessa noite nós saíssemos daqui nos achando, certo? Eu queria que você saísse daqui essa noite se achando com essas duas características. Quais são, pastor? Para descobrir quais são, abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Epístola que nós temos estudado às quintas-feiras. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. E eu vou já dizer quais os versículos, ok? Estamos reunidos de uma forma diferente hoje, né? Graças a Deus por um bom motivo. Finalmente, Deus está nos concedendo o nosso piso. Creio eu que daqui para domingo já vai estar bem mais avançado e certamente para o aniversário da igreja já vai estar tudo concluído para a honra e glória do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor agora em gratidão a Ele. Glória a Deus. Então, Romanos capítulo 6, versos de 1 a 14, irmãos, são a resposta de Paulo a uma pergunta que ele faz no versículo 1. A pergunta que Paulo faz no versículo 1 é se um cristão pode permanecer no pecado para que a graça de Deus aumente mais e mais na vida dele. Ora, se a graça de Deus é maior do que o nosso pecado, algumas pessoas, alguns crentes em Cristo podem achar que quanto mais eu peco, mais Deus demonstra a sua misericórdia, ou seja, mais a graça de Deus aumenta na minha vida. A resposta de Paulo para essa dúvida é: de modo nenhum. Um cristão não pode, de forma nenhuma, sequer pensar em permanecer na prática de qualquer pecado. E aí Paulo começa a explicar. Nós temos estudado esses versículos. A partir do verso 2, Paulo vai explicando, e os motivos principais que Paulo cita para o fato de que o crente não pode permanecer no pecado são dois. O cristão não pode permanecer no pecado, primeiro, porque ele já morreu para o pecado em Cristo Jesus. E o segundo motivo porque o cristão não pode permanecer na prática do pecado é porque ele não apenas morreu para o pecado em Cristo, mas ele também ressuscitou para Deus em Cristo Jesus. Quando foi, pastor, que eu morri para o pecado e eu ressuscitei para Deus? Quando eu me uni a Cristo, quando eu me converti ao Senhor Jesus, quando eu fui batizado em Cristo, ou seja, mergulhado na pessoa de Jesus Cristo. Assim como Ele morreu para o pecado, eu morri também. E assim como Ele ressuscitou para Deus, eu ressuscitei também. Então Paulo vem explicando isso dos versos 1 a 7. E nos versos 8 a 10, Paulo, de certa forma, repete essa ideia. Vamos ver. Romanos 6, versos 8 a 10, que dizem: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Amados, dos versículos 1 até o versículo 10, o apóstolo Paulo faz questão de explicar o que aconteceu ao cristão no passado. Mas nessa noite, nós vamos entrar em uma nova fase desse capítulo 6 de Romanos. Que nova fase é essa, pastor? A partir do verso 11, que nós vamos começar a estudar hoje em diante,
O apóstolo Paulo não vai dizer mais o que aconteceu ao cristão em Cristo. E o que é que Paulo vai dizer então, pastor? Paulo vai mostrar o que deve acontecer ao cristão. Ora, se nos versículos 1 a 10, Paulo usou mais os verbos no passado, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, fomos sepultados com Cristo. A partir do versículo 11, versículo 12, versículo 13, o apóstolo Paulo não vai falar mais no passado. O apóstolo Paulo agora vai falar no presente. E não apenas no presente, mas no presente do imperativo. Você lembra o que é isso, né? Presente do imperativo. O que é isso, pastor? Ordens, mandamentos, imperativos, exortações do Senhor para a minha vida e para a tua vida. A ideia de Paulo agora não é mais isso aconteceu com você. Não. A ideia de Paulo agora é: isso deve acontecer na tua vida. O que é que deve acontecer na nossa vida? Sendo que Paulo já explicou o que aconteceu conosco em Cristo. Paulo vai falar, irmãos, acerca dos nossos deveres em duas áreas. Escute isso. Em duas áreas, Paulo vai tratar acerca dos nossos deveres. Primeira área é a área do pensamento. Primeira área é a área do pensamento, verso 11. Segunda área é a área prática, versos 12 a 14. Eu estava iludido, pensando que ia dar para tratar tanto da área do pensamento como da área prática hoje, mas infelizmente não vai ser possível. Então hoje eu quero me deter apenas no que Paulo fala que deve acontecer comigo e com você na área do pensamento. E a gente vai já entender por que Paulo começa com o pensamento. Então vamos ler verso 11. Aqui Paulo chega de certa forma a uma aplicação para as nossas vidas, a uma conclusão acerca de tudo que ele diz que aconteceu conosco no passado. Diz assim o verso 11: assim também vós. Deixa eu começar com 10, só para entender o contexto. Pois quanto a ter morrido, falando de Cristo, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu peço, Senhor, que o teu Santo Espírito a torne clara a nossa mente, ao nosso coração, que possamos entender, Senhor, os teus imperativos, que possamos entender os teus mandamentos, que possamos entender a tua vontade para as nossas vidas. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, o apóstolo Paulo dá uma ordem aqui, e a ordem que o apóstolo Paulo dá é: considerai-vos alguma coisa. O que é que significa as palavras considerai-vos? A palavra considerar, ou as palavras considerar-se, elas significam pensar algo em relação a si mesmo. Significa ter uma opinião acerca de si mesmo. É algo mental. Aqui Paulo está falando de uma forma de pensamento que eu devo ter, não em relação aos outros, mas em relação a mim. Se eu fosse trazer para o popular, o que Paulo estaria dizendo aqui era:
achai-vos, ou se achem. E ele vai dizer que nós devemos nos achar algo em relação ao pecado e que nós devemos nos achar algo em relação a Deus. E a gente vai já ver o que é. Mas, irmãos, Paulo está falando aqui de uma decisão mental, de uma opinião que eu devo ter acerca de mim mesmo, acerca de características que agora eu possuo. Achar-se pode ser algo positivo ou pode ser algo negativo. Deixa eu dar um exemplo. Paulo não está falando aqui do negativo, mas deixa eu só dar um exemplo para você entender. O incrédulo, aquela pessoa que não tem Deus, tem o costume de se achar. Os mais jovens costumam usar bastante essa expressão, né? Fulano de tal se acha, né? Ou então às vezes perguntando: ei, tu se acha, é? Quem já ouviu essa expressão? É muito comum, né? Os mais jovens principalmente, eles usam bastante no sentido negativo. O que é que essa expressão significa no sentido negativo? Que alguém se acha aquilo que ela não é. Normalmente ela se acha para mais. Se acha o cara, né? Se acha a dona. Tu se acha isso, tu se acha aquilo. E se nós não tivermos cuidado, mesmo sendo crentes em Cristo Jesus, mesmo sendo cristãos, nós vamos nos achar no sentido negativo. Nós vamos achar que nós somos aquilo que nós não somos. Basta fazermos algo de bom, basta acertarmos em alguma área, que aquele orgulho já sobe, né? Eita, viu aí o que eu fiz? Eu sou o cara, ou então esse cara sou eu. Eu sou a pessoa, né? Eu sou o pastor, eu sou o irmão, eu sou o líder, eu sou o marido, eu sou a esposa, eu sou o empregado, eu sou o patrão. Isso é uma atitude muito comum na nossa carne. Em todos nós devemos lutar contra isso. Se não tivermos cuidado, até vamos ajudar uma velhinha a atravessar a rua, e quando pararmos lá: eita, o que foi que eu fiz? Eu sou o cara, eu sou a lenda. O apóstolo Paulo, ele inclusive fala sobre isso nessa mesma carta de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Olha a ordem que Paulo dá aqui. Romanos 12 e 3. Estava em 1 Coríntios já. Diz: porque pela graça que me foi dada. Olha como é que Paulo começa. A graça é algo que nos foi dado. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada. O que Paulo está ordenando aqui? Quando você for pensar sobre si mesmo, não pense além do que convém. Não pense além da realidade, porque a gente estica muito a baladeira. A gente exagera muito a realidade sobre nós mesmos. O que Paulo está dizendo aqui é: quando você for pensar sobre si mesmo, pense com moderação, viu? Pense com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então é claro que alguns vão receber mais, outros vão receber menos.
eu preciso entender o que foi que Deus me deu, e eu vou me considerar de acordo com o que Deus me concedeu. Eu não devo me considerar mais do que aquele que a graça de Deus concedeu a mim. Então essa é uma forma errada, irmãos, de pensar acerca de si mesmo. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui para tocar em uma doutrina que tem se alastrado muito no meio das nossas igrejas evangélicas, que tem a ver justamente com eu pensar de mim mesmo além do que Deus me deu. Essa doutrina ela se chama confissão positiva. E o que é que essa doutrina ensina, pastor? Essa doutrina ensina que se eu pensar algo e eu repetir isso com fé, vai acontecer. Ou seja, é uma confissão positiva. Eu tenho poder mental, e agora o que eu mentalizar vai se cumprir. Sabe o que tem acontecido? Enfermos têm saído do hospital, têm parado de tomar remédios, têm acreditado que Deus já os curou sem Deus ter dito que curou. Eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Abre a porta do hospital, eu vou sair. E a pessoa sai, quando chega lá fora, ela morre. Por quê? Porque eu não posso, eu não tenho poder de determinar o que vai acontecer na minha vida sem que Deus me diga. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está compreendendo isso? Então a moda hoje é: diga o que você quer que aconteça, mentalize, tenha uma visão. Irmãos, muitas vezes isso é humano. Eu não estou dizendo que Deus, Ele não mostra, Ele mostra. Eu acredito em visão, eu acredito em revelação. Mas uma coisa é Deus me dizer, é Deus te dizer. Outra coisa é eu fazer uma confissão positiva daquilo que eu quero que aconteça. Infelizmente, recentemente, eu ouvi casos de pessoas morrendo por causa disso. Porque o pastor chegou e disse: você está curada. Não sei se alguém viu um caso desse. E a pessoa acreditou, parou de tomar remédio e morreu. Existe um considerar-se errado. E não é sobre esse considerar-se que Paulo está falando aqui. Existe um achar-se errôneo, que é quando eu me acho aquilo que eu não sou, aquilo que Deus não disse que eu sou. Mas isso não quer dizer que todo se achar é errado. Paulo aqui vai falar sobre um achar-se correto. E qual é, pastor, o achar-se correto? É quando eu me acho aquilo que Deus disse que eu sou. E esse muitas vezes é o nosso problema, porque Deus diz algo a nosso respeito e nós não acreditamos. Deus diz algo a nosso respeito e nós não aceitamos. Deus diz que agora nós somos isso, isso e isso. E nós nos olhamos no espelho e nós não nos vemos como Deus disse que nós somos. E é exatamente isso que Paulo vai dizer aqui. Considerai-vos, considere-se o que eu vou dizer agora que você é.
E o que é, Paulo, que eu devo me considerar? Ele cita duas coisas, duas características. Primeira, qual é a primeira? Considerai-vos o quê? Mortos para o pecado. Paulo já tinha dito várias vezes que o crente morreu para o pecado. Mas agora ele está indo adiante. Ele está pegando o que aconteceu conosco, espiritualmente, nós já morremos para o pecado. Quem aqui já tem Jesus como Senhor e Salvador no seu coração? Levanta a mão. Então deixa eu dizer algo para você. Você já morreu para o pecado. Quando você recebeu Jesus no coração, você já morreu para o pecado. Isso significa que o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Isso não quer dizer que você não vai mais lutar contra ele, vai. Mas ele não é mais o teu Senhor. É isso que significa ter morrido para o pecado. Só que Paulo aqui não está apenas nos informando de algo que aconteceu. Paulo está indo além, ele está dizendo: você morreu para o pecado, agora olhe-se no espelho e veja-se como alguém que morreu para o pecado. Considere-se assim, veja-se assim, ache-se desta forma. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ter atitudes erradas com respeito ao nosso relacionamento para com o pecado, mesmo sendo cristãos. Nós vamos ter atitudes erradas, como se nós ainda estivéssemos debaixo da autoridade do pecado, mesmo sendo crentes. Nós podemos nos achar assim, e é uma forma errada de se achar. É uma forma errada. Deixa eu dar alguns exemplos para você de como deve ser a nossa atitude. Nós estamos adorando ao Senhor hoje, quinta-feira, dia 15 de novembro de 2018. Feriado em homenagem à proclamação da República. E eu tenho certeza que vocês sabem o que foi a proclamação da República. Mesmo assim eu vou explicar, não é que vocês não lembrem, é só porque eu quero explicar mesmo, tá bom? Irmãos, até mesmo depois da independência do Brasil, de Portugal, o Brasil continuava sendo uma monarquia. O Brasil, ou seja, o Brasil continuava sendo governado por um rei que tomava decisões sozinho, Dom Pedro II, se não me engano. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Porém, começou a crescer entre o povo brasileiro, especialmente entre a elite, o desejo de tomarem suas próprias decisões, de escolherem os seus próprios governantes, ou seja, de se tornarem uma república, onde o povo tivesse voz e vez. Foi aí então que, em 15 de novembro de 1889, um marechal chamado Deodoro da Fonseca, que me lembra uma rima muito famosa no meu tempo de infância, que eu não vou dizer qual é, mas Deodoro da Fonseca proclamou a República do Brasil. Ou seja, a partir de 15 de novembro de 1889, o Brasil não será mais uma monarquia liderada por um rei, Dom Pedro II, mas será uma república liderada por um presidente eleito pela sua população. Deodoro da Fonseca tornou-se ali, então, de quebra, o primeiro presidente interino, de certa forma, o primeiro presidente do Brasil. Dom Pedro II, agora ex-rei, percebendo que não tinha mais jeito, que o povo todo queria aquilo, fez o quê? Pegou as suas malas e foi embora para Portugal. Pergunto para vocês: qual deveria ser a atitude do Brasil agora república? Será que o Brasil agora república, a população brasileira,
deveria considerar-se ainda debaixo da autoridade do rei? Sim ou não? Será que o Brasil agora deveria continuar achando que era liderada por Dom Pedro II, pelo rei da família portuguesa? Sim ou não? Não. Os brasileiros agora deveriam olhar para si mesmos e se considerarem uma república, considerarem-se agora um povo que não estava mais debaixo da autoridade do antigo rei. Irmãos, é exatamente assim que deve acontecer comigo e contigo. Antigamente nós estávamos debaixo da autoridade de um rei muito pior do que o rei de Portugal, da família portuguesa. Outrora nós estávamos debaixo da autoridade do reinado do pecado. Mas sabe o que aconteceu? Nós nos unimos a Cristo. E quando nós nos unimos a Cristo, o nosso Senhor proclamou a nossa libertação do pecado. Aí eu pergunto, e agora? Como é que nós vamos nos considerar? Qual é o pensamento que nós vamos ter em relação a nós mesmos? Nós somos o quê? Nós fazemos parte ainda do reinado do pecado? Não, ele já foi embora. Ele já foi destituído. Nós fazemos agora parte de um novo governo, de uma nova autoridade. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Considere-se agora morto para o pecado. Paulo está falando aqui não de uma prática, irmãos. Prática vai ser nos versos 12 em diante, que a gente vai ver depois do aniversário da igreja. Paulo está falando aqui de um pensamento que eu devo ter em relação a mim mesmo. Deixa eu dar outra ilustração. Vocês sabem que até alguns anos atrás havia escravidão no mundo, inclusive aqui no Brasil, mas essa escravidão ela foi abolida no mundo e no Brasil também. Mas sabe o que chegou a acontecer com alguns escravos? Mesmo após a escravidão ter sido abolida, há registros de escravos idosos que não se acostumaram em serem libertos. Especialmente aqueles escravos mais idosos que tinham passado a vida inteira sendo escravos, mesmo sabendo que uma lei foi feita abolindo a escravatura. Sabe como esses escravos olhavam para si mesmos, agora libertos? Eles continuavam olhando para si mesmos como escravos. Sabe como é que muitas vezes nós, cristãos, olhamos para nós mesmos? Cristo já nos libertou, amém? Cristo já nos libertou, amém? Mas se nós não tivermos cuidado, nós vamos continuar olhando para nós mesmos como escravos. Sabe, muitas vezes quando alguém se converte, como é que o mundo olha para aquela pessoa? Alguém que viveu nas drogas antes de se converter, alguém que viveu na prostituição, alguém que roubou enquanto era descrente. Quando ele se converte, normalmente as pessoas param de olhar para ele como antes ou continuam? Normalmente continuam olhando como antes. Ah, isso aí é o ladrão, né? Agora na igreja. Ah, isso aí é o prostituto. Ah, isso aí é a prostituta. Olha onde ele está agora. Mas às vezes não é apenas a visão dos outros sobre nós mesmos. O pior é que às vezes nós continuamos olhando para nós mesmos como nós éramos. Você praticou um pecado no passado? Você viveu na prática de um pecado no passado?
E agora, se você não tiver cuidado, você vai se olhar no espelho e você vai se chamar pelo nome do teu pecado. É isso que Paulo está dizendo que tem que mudar. Muda a tua mente. Muda a tua forma de pensar em relação ao pecado. Quando você chegar em casa, se olhe no espelho e diga: você está morto para o pecado. Considere-se morto para o pecado. Essa é a primeira atitude de pensamento que Paulo ordena que tenhamos. Só que não é a única. O crente tem que se considerar morto, mas o crente também tem que se considerar vivo. Então o crente tem que se considerar um zumbi. Morto, vivo. Inclusive, se eu fosse dar um título para esse estudo de hoje, o título seria Mortos-Vivos. É o que nós somos. É o que nós somos. Por um lado, nós já estamos mortos. Mas, Paulo diz: vivos para Deus em Cristo Jesus. Como é que o crente deve se enxergar em relação ao pecado? Morto. Em relação a Cristo, vivo. Em relação ao pecado, ei, vem cá, me obedece aqui. Pecado, estou morto. Eu já morri para você. Você já foi embora para Portugal. Você não é mais meu rei. Você foi destituído. Mas para Deus, vive. Para o pecado, baixa a cabeça. Para Deus, para o pecado, para Deus, mortos, vivos. Enxergue-se assim. Irmão, como eu disse, Paulo não está falando ainda de prática, não. Ele vai falar, se prepare. Ele vai falar de prática, de coisas que devemos fazer, ordens que devemos cumprir. Uma delas, não rei do pecado em nosso corpo mortal. A gente vai entender isso daqui a algumas quintas-feiras. Hoje, Paulo começa com o pensamento. Como é que eu devo me enxergar para o pecado morto? Para Deus? Eu não posso mais me chamar pelo nome do meu pecado. Eu não posso mais achar que eu estou debaixo do domínio dele. Não! Eu estou morto para o pecado. Às vezes os relacionamentos são assim. Às vezes um relacionamento acaba e tem que um diz para o outro: considere-me morto para você. É ou não é? Aí você vai e vai considerar ainda um compromisso com aquela pessoa. Não. Considerar morto. Relacionamento acabou. Isso era assim. Agora o nosso relacionamento com o pecado acabou. Irmãos, por que Paulo segue essa ordem para a gente concluir? Primeiro o pensamento, depois a prática. Por que Paulo não foi logo para a prática? Por que Paulo não deu logo ordens? Não rei do pecado? Escute isso. Quem já é da igreja Ágape há mais tempo, com certeza já tem me ouvido falar isso vez após vez. A nossa vitória ou derrota espiritual começa na mente. A nossa vitória ou derrota espiritual começa no pensamento. Eu tenho dito isso vez após vez. Quem quer ter uma vida transformada aqui, levanta a mão. Quem quer ter uma vida agradável a Deus aqui, levanta a mão. Não começa na prática, não.
começa na mente. E começa com a forma como você se enxerga perante Deus. Para o pecado morto, para Deus vivo. Sabe por que às vezes nós não conseguimos mudanças duradouras? Porque nós queremos ir logo para a prática, sem mudar a mente. Nós, pastores, pais, professores, erramos muito nisso. Menino, senta! Levanta! Só falta dizer, rola! Pega o osso! Nós queremos mudar o comportamento dos outros sem explicar-nos por quê. Sabe o que vai acontecer? O filho, a ovelha, o aluno vai mudar por fora por algum tempo, mas não vai mudar por dentro, porque o que tem que começar mudando, é a forma de pensar. Quando você conseguir ajudar alguém a mudar a forma de pensar dele, você vai conseguir ajudá-lo a mudar o comportamento também, porque primeiro vem o comportamento, depois vem a prática. Há muitos anos atrás, a diretora do colégio no qual eu estudava me chamou até a sala dela. Sinceramente, eu não lembro o motivo. Eu sei que de vez em quando eu dava motivo dele. 8ª série, 7ª série, a diretora do colégio me chama. E eu confesso para vocês que eu não lembro muita coisa que ela disse. Mas teve uma coisa que ela falou. Aliás, tem uma coisa que eu não esqueço. Eu não esqueço as fugas. Eu nunca esqueci as fugas. Nunca esqueceu o quê, pastor? As pulgas. Que pulgas? Ela me sentou na cadeira e perguntou: Tiago, você já ouviu falar de adestradores de pulgas? Você já ouviu falar de circo de pulga? Quem aqui já ouviu? Circo de pulgas. Ela olhou para mim e perguntou: Tiago, você sabe como é que os adestradores de pulgas conseguem que as pulgas deem saltos tão pequenos, sendo que elas conseguem saltar muitas vezes o tamanho delas? Eu disse: não, diretor. Tentando entender onde é que ela queria chegar. Pulga. Tiago, é assim. Elas pegam as pulgas que eles vão adestrar, colocam dentro de um recipiente pequeno, onde tem uma tampa, buracos para elas respirarem, e uma tampa. O que acontece? As pulgas começam a saltar, e ao saltarem, o que acontece? Elas começam a bater a cabeça no teto, na tampa. Isso durante muitos dias, semanas, até que chega um momento que elas não, por causa da dor, elas não pulam mais na altura do teto, elas pulam sempre abaixo. Quando os adestradores percebem que as pulgas já estão acostumadas, elas tiram a tampa e as colocam no local onde vão ser treinadas. E mesmo sem a tampa, mesmo sem o teto, elas não pulam acima daquela altura. Sabe por quê? Porque elas estão acostumadas com o limite. O pecado é como uma tampa. O pecado ele nos limitou. E nós crescemos assim. Cristo veio e tirou a tampa do pecado nas nossas vidas. E agora nós podemos pular da altura que Deus planejou que nós pulássemos.
Agora nós podemos ser aquilo que Deus planejou que nós fôssemos, e muitas vezes nós não somos. Sabe por quê? Porque nós não sabemos que a tampa não existe mais. Nós nos consideramos debaixo da autoridade do pecado. Mas nessa noite, Deus nos mostrou que a nossa visão tem que ser outra. Nessa noite, Deus nos mostrou que, a começar pelo nosso pensamento, nós não podemos mais nos considerar escravos do pecado, e sim mortos para Ele, vivos para Deus. E sabe o que é mais importante? É como Paulo encerra: em Cristo Jesus. Nós não estamos mortos para o pecado ou vivos para Deus por conta própria. Somos dependentes de Cristo para tudo. Nós só vamos ser diferentes em pensamento se nós continuarmos em Cristo. Permaneça em Cristo. Se você já está em Cristo essa noite, permaneça com Ele. Esteja em Cristo. Se você ainda não está, una-se a Ele por meio da fé. Curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra. Pai, eu peço ao Teu Espírito Santo que nos ajude. Nos ajude, Senhor, ao Te obedecermos. E pelo que nós vimos essa noite, a nossa obediência começa na nossa mente, através da forma como nós nos consideramos, da forma como nós achamos que somos o que o Senhor diz que nós somos. Vem mudar, Senhor, a nossa forma de pensar. Que não saímos mais daqui essa noite olhando para nós ainda como nós olhávamos, como escravos do pecado, não. Mas que possamos sair daqui, Senhor, olhando para nós como o Senhor nos vê, como o Senhor diz que nós somos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Se há alguém essa noite que estava afastado dos teus caminhos, traz ele de volta. Se havia alguém que estava separado do Senhor, Senhor, que haja desejo de se unir a Ti pela fé, porque somente em Ti nós temos todas essas bênçãos espirituais. Em nome de Jesus, nós temos tudo, e é no nome dele que eu peço e agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.